Olá, o Saber Direito Profissão já está no ar. O programa que te ajuda a entender as diversas áreas do direito de uma forma simples e didática. Nesta semana, o curso foi sobre direito trabalhista. E quem deu essas aulas pra gente foi o professor Diogo Reis, que eu recebo aqui para um bate-papo. Vamos falar sobre mercado de trabalho, sobre carreira, né, professor? Muito bem-vindo. Mari, muito obrigado pelo convite, agradeço sempre. É um prazer estar aqui na TV Justiça, podendo conversar sobre direito do trabalho, direito processual do trabalho e as inovações aí, que são sempre tão latentes, né, na área trabalhista. Esse curso veio justamente para isso, também para atualizar o estudante, né, professor? Porque a gente sempre tem mudança no direito do trabalho. Mari, já faz 2 anos praticamente que a reforma trabalhista ela entrou em vigor e várias as dúvidas ainda pairam a cabeça de todos nós, não só dos estudantes, mas dos operadores do direito. Não são raras as vezes que nós nos vemos numa situação de que, e agora, como é que nós fazemos? Porque a lei é nova, não existe uma interpretação já sedimentada em relação a isso, então acaba que tanto o estudante quanto o advogado, os magistrados, eles estão se sentindo desafiados de fazer essa aplicação da nova legislação, dessa perspectiva, né, nova do direito do trabalho. E sobre os desafios do mercado de trabalho a gente fala no segundo bloco, porque primeiro eu quero saber um pouquinho da sua carreira, de onde veio essa paixão pelo direito. Como todo estudante na época de ensino médio, sempre bate aquela dúvida de qual curso que vai se fazer. E na época, minha primeira opção era pelo curso de Educação Física, por incrível que pareça, né? Já que a forma... Imagina, professor. Mas a minha primeira opção na época era Educação Física. E aí, na época, eu tive uma oportunidade de fazer um estágio no Tribunal Regional do Trabalho, algo totalmente, né? Ainda no ensino imprevisível, médio. ainda no ensino médio. E eu fui mais por uma questão assim, de oportunidade, acho que na época do ensino médio a gente sempre tá com aquela coisinha de querer dar o primeiro passo, começar o primeiro trabalho, para buscar a sua independência. Então, ali eu acho que foi onde eu fui introjetado nesse mundo jurídico. E lá no tribunal foi quando eu tive a maior influência pelos próprios servidores para que eu seguisse na área do direito. Óbvio que na época também existia muito impulso por conta dos concursos públicos, que estavam bem vibrantes na época, então eu fui muito influenciado pelo pessoal do próprio tribunal. E hoje estamos aqui. Professor, e esse estágio ainda no segundo grau, você teve já contato com o processo nessa época ou não? O que você fazia lá no tribunal? É muito interessante essa pergunta, porque eu tive um contato literal com o processo na época, porque quando eu fui para o tribunal, eu trabalhava na distribuição de feitos. Então, lá na distribuição, nós recebíamos os processos físicos e dávamos o direcionamento para as varas. Então, eu carregava aquele tanto de processo sem saber exatamente o que estava ali dentro, né? E olha só, hoje nós estamos manuseando e discutindo as questões ali dentro. Na época, era muito interessante, assim, você admirar aqueles processos. Nossa, mas como é que o povo escreve tanto, fala tanto e tal? E hoje a gente participa ativamente desse universo. Então, na época, o contato que eu tive, a princípio, foi um contato meramente visual, meramente físico, mas dado o desempenho e aí a importância da gente se dedicar a essas oportunidades, eu fui trabalhar na 15ª Vara do Trabalho de Brasília e lá na 15ª Vara eu tive um contato maior com os expedientes do processo mesmo. E ali onde eu comecei a me interessar mais pelo processo do trabalho, pelo direito do trabalho. E é legal, professor, a gente falar um pouquinho também sobre esse papel do estágio, mesmo que seja ainda no segundo grau, né? Principalmente o estágio de faculdade, que é ali que você tem esse contato real, até para decidir a área, né, que você quer seguir. Sem dúvida. O meu estágio de ensino médio ele foi fundamental para criar uma ponte de ligação com o estágio que eu fiz no ensino superior, porque em razão justamente dessa boa relação que eu mantive no tribunal, né, o bom estágio que eu fiz, as amizades, as relações que foram construídas ali dentro, já foi possível que no primeiro semestre da Faculdade de Direito eu já pudesse ser colocado dentro de um escritório de advocacia. Então, é muito importante, não só para o calouro do curso de Direito, aquele que está pretendendo iniciar, mas aquele que também já está cursando, que se mantenha boas relações, estabeleça network, né, dentro dos estágios e tal, para que isso possa te dar uma propulsão lá na frente. Então, é fundamental, é extremamente importante isso. Você mencionou que os servidores sempre falavam sobre concurso público, mas você não foi por essa área, preferiu ficar na advocacia privada. Perfeito.
No início, eu até comecei a ter um interesse pelo concurso público, mesmo sem saber muito o que exatamente era essa figura. Isso aí foi em 2006, a gente não tinha tanta divulgação da importância que era de se prestar um concurso público, de o que isso representaria em termos de prospecção de carreira. Então, na verdade, eu fui meio que conduzido a prestar concursos públicos. Então, no início da faculdade, sim, eu prestei alguns concursos públicos. No segundo semestre da faculdade, eu fiz uma viagem ao Rio de Janeiro para prestar um concurso já para o TRT da primeira região, mas à medida que eu me aproximava da advocacia, eu me vi mais distante do concurso público. Eu fui percebendo ali uma real vocação e aí fui abandonando essa ideia. E essa área trabalhista percorreu ali toda a faculdade contigo? Na verdade, sabia? desde antes da faculdade, né? Então, comecei ali, ensino médio, aí fui para um escritório que mexia na área trabalhista, depois fui para um outro escritório também que atuava bastante na área trabalhista, onde eu permaneci quase que 70% da minha faculdade. Então, teve essa série, obviamente, de coincidências que me levaram a isso, mas à medida que eu ia tendo essas experiências, cada vez mais me apaixonava pela área e estou aí até hoje, militando bastante nessa área. Professor, jovem advogado, recém-formado, né, sai da faculdade com aquele sonho, né, de fazer a diferença, abrir o próprio escritório. Você viveu isso também? Sim, sim. E a minha experiência com o escritório de advocacia, eu acredito que até foge um pouco daquilo que normalmente o estudante ele imagina. No último semestre da faculdade, eu me vi numa situação em que realmente eu precisava tomar uma decisão, e aí eu basicamente fiquei por conta da conclusão do curso, estudo de monografia e exame de ordem. Então, ou seja, ali eu tirei a ponte de ligação que eu poderia ter para terminar a faculdade e já permanecer empregado, né? Eu abandonei isso para poder me dedicar realmente para os estudos da OAB e para estudar para a questão da monografia. Então, quando eu terminei a faculdade, já estava com a carteirinha da OAB na mão, eu me vi numa situação de que eu preciso começar. Na época, eu até tentei uma oportunidade e tal, mas é normal essa questão de mercado, né? Nem sempre as coisas acontecem da forma como a gente imagina, mas mesmo assim eu falei, não posso parar, eu tenho que começar. E aí comecei a minha atuação sozinho na época. Isso é até uma curiosidade engraçada. Meu pai, ele tinha um apartamento trancado lá no Guará, uma cidade aqui de Brasília, e eu falei, é aqui que eu vou começar. Então, seu escritório foi lá? Meu escritório foi dentro do apartamento, ficava fechado do meu pai. E aí comecei ali, montei minha mesa e tal, falei, vamos lá, vamos começar. Então atendi muito cliente, eu sempre conto para os meus alunos, atendi muito cliente de farmácia, padaria, shopping, porque é importante que a gente dê o primeiro passo. Eu acho que, às vezes, a gente fica esperando demais que as oportunidades caiam do céu e a gente tem que, na verdade, impulsionar que essas oportunidades elas sejam criadas. As oportunidades vêm quando a gente provoca ela a aparecer. Então, foi o que aconteceu comigo, eu criei as minhas oportunidades na época, consegui, né, advogar, consigo até hoje, né, advogar sozinho, não tenho vinculação a nenhuma banca de advogados, e é isso. Eu acho que é muito importante que o estudante ele tenha esse ímpeto de tentar a advocacia mesmo, de meter as caras e ir em frente. Professor, e sobre esse assunto a gente tem uma pergunta que chegou pelo WhatsApp, vamos conferir. Professor, qual foi o seu principal desafio como jovem advogado e o que o senhor fez para superar esse desafio? Já que a gente está falando de início de carreira. Excelente pergunta do Rafael. Como eu havia explicado anteriormente, minha trajetória ela sempre foi muito ali pautada em escritório de advocacia trabalhista e tal. E quando eu me formei, e já estava com a carteirinha na mão e com esse ímpeto de advogar, eu acho que eu imaginava que as coisas iam acontecer agora, eu sou advogado, vai acontecer ali, vão vir as ações trabalhistas e vou conseguir militar e tal. E demorou um tempo até que essas ações trabalhistas elas realmente aparecessem para que eu pudesse militar. E então, o retorno também demora, não, né? Sem dúvida. Então, no começo aparecia cliente na área de consumidor, família, criminal. E você fazia tudo? Tudo. No começo, o advogado que está no começo de carreira, ele não consegue, a princípio, delimitar bem a sua área de atuação. Por que eu digo isso? Eu acredito muito que o advogado ele deve entender
qual que é o nicho de mercado que ele tem contato. E, às vezes, a gente tem predileções na academia por determinadas matérias, mas essas predileções nem sempre coincidem com o contato que a gente tem no mercado. Por exemplo, você se saiu super bem na matéria de direito agrário na faculdade. Mas quando você vai para o mercado, e aí, qual que é o know-how, qual que é o contato que você tem para que os seus clientes te possibilitem atuar nesse ramo? Então, quando você é um jovem advogado, é preciso que você tenha uma percepção nítida de qual é o mercado que está próximo a você. Lógico que você deve, sim, perseguir ali as suas ambições de atuar na área que você tem maior afinidade, mas você tem que entender que é necessário que se crie pontes de acesso até essa área. Então, no início, eu me vi advogando em consumidor, em família, em criminal, mas foi uma oportunidade de primeiro me mostrar como advogado no mercado. Isso é fundamental para o estudante. A gente, como eu disse na minha fala anterior, de que nós devemos criar as nossas oportunidades, tem muito sentido quando eu digo que o estudante ele tem que abraçar essas outras causas de outras áreas para que, de repente, ele consiga criar uma ponte. Às vezes, também, há esse ímpeto do estudante, do jovem advogado, de querer gourmetizar demais a advocacia, de querer selecionar demais as causas que ele vai atuar. No começo, a gente tem que quebrar pedra. Então, você tem que entender as oportunidades e, muitas vezes, por trás de um cliente que aparentemente não é bom, se tem uma ação muito boa ou se pode criar uma relação muito boa com aquele cliente. Professor, e depois de tudo isso, né, da advocacia privada, a sala de aula chegou na sua vida como? Essa vida de professor? Legal. A sala de aula foi uma grande surpresa na minha trajetória. Tive uma oportunidade de advogar para uma instituição e essa instituição, que é uma instituição de ensino superior, me deu a oportunidade de trabalhar com prática jurídica, até pela boa relação que nós tínhamos lá dentro. E eu topei o desafio. E dentro daquilo que nós já havíamos conversado, inicialmente eu fui para o núcleo de prática jurídica para fazer implementação de mediação e conciliação. Ou seja, nada a ver imediatamente com aquela área que eu gostava, mas eu topei o desafio. Depois eu fui dar aulas de prática cível, né? Então, que trabalhando também tá fugindo da área, então, né? até chegar na prática trabalhista, que é hoje a matéria que eu ministro na universidade, esse contato que eu tenho com os estudantes, demorou esse caminho. Então, ali que foi o caminho necessário para a gente chegar nesse momento que a gente está hoje. Bacana. Professor, vamos fazer uma pausa então? Okay. No próximo bloco a gente fala sobre mercado de trabalho e as possibilidades para quem se especializa nessa área. A gente volta daqui a pouco, não saia daí. Estamos de volta hoje aqui com o professor Diogo Reis e neste segundo bloco, então, a gente desvenda um pouquinho desse mercado de trabalho, como é que está hoje, né, professor? A gente sabe que a área trabalhista é uma área muito concorrida. Sim, eu costumo falar até para os meus alunos isso, que na faculdade você namora com o penal, se apaixona pelo civil e casa com o trabalhista, casa com a área trabalhista. Bom, a área trabalhista, dentro daquele discurso que nós havíamos acabado de falar um pouco, é uma área bastante promissora por conta do contato nicho de mercado. Invariavelmente, o estudante, o jovem advogado, o advogado em si, ele tem contato com algum trabalhador, com alguma empresa ou com alguém que conheça a outra pessoa que esteja passando por uma situação trabalhista. Num país como o nosso, em que a economia ela é consideravelmente instável, é normal que haja essas alavancas de ações trabalhistas, de repente ali que surgem as oportunidades de se trabalhar na área. Além disso, a reforma trabalhista, com as modificações que ela introduziu na nossa legislação, trouxe também possibilidades de atuação
do advogado de forma mais preventiva no litígio trabalhista. Então, eu ia te perguntar isso, desculpa te interromper, professor, mas na minha concepção, eu imaginei que fosse ao contrário, que tivesse havido um desaquecimento do mercado por conta do número de processos que caiu, então não. Na verdade é o seguinte, Mari, o número de ações trabalhistas diminuiu em razão dos encargos que foram gerados no processo. Mas a legislação trabalhista ela acabou criando alternativas para as empresas poderem negociar de uma forma melhor ou mais livre com os seus trabalhadores. Então, quando a legislação trabalhista ela trouxe a possibilidade, por exemplo, de prevalência do negociado sobre o legislado, que é a possibilidade de que disposições convencionadas prevalecessem sobre a legislação, a possibilidade de que os denominados empregados hipersuficientes pudessem negociar com maior liberdade com o seu empregador. E também a possibilidade de você fazer uma homologação de acordo extrajudicial, isso criou um campo de atuação preventiva muito maior para o mercado. Então, hoje, um mercado que está em muita expansão na área trabalhista é justamente o compliance. Então, o compliance trabalhista ele visa a implementação de boas práticas dentro do universo das relações de trabalho, trazendo alternativas para a empresa ali, criar benfeitorias, criar melhorias no contrato de trabalho ou fazer alterações no contrato de trabalho sem que isso gere uma insegurança jurídica. Ou seja, seria um caminho inverso. O gestor, então, procura um aconselhamento antes daquele funcionário colocá-lo na justiça. Exatamente, exatamente. Isso é interessante para a empresa porque evita a surpresa, né? E para o advogado é uma forma melhor também de, se eventualmente tiver um litígio, ele sabe exatamente como preparar a sua defesa, sabe qual é a linha de argumentação que ele vai, porque ele já está inserido ali, já no plano preventivo da empresa. Professor, a área acadêmica é sim uma possibilidade, né, para quem advoga e também quer tá dentro da sala de aula, né? Seja ela online, seja ela presencial, porque hoje a gente tem essas possibilidades. Ah, perfeito. Até a forma como hoje o conhecimento ele é disseminado, a gente tem várias plataformas digitais onde é possível que o profissional ele divulgue o seu conteúdo, ele coloque ali a cara mostrando para o mercado, então isso é muito interessante. Hoje, por exemplo, boa parte do meu público se comunica através das plataformas digitais. Então, isso é muito interessante, isso é muito legal, dá uma prospecção boa de mercado e o profissional ele tem que saber utilizar isso de uma forma adequada, lógico, sem violar os preceitos da ética que compõem o estatuto da OAB. E hoje você tem tanto a sala de aula presencial quanto a sala de aula online. Você trabalha nas duas vertentes. Isso. Eu descobri uma carência do público jurídico em relação a materiais que sejam gratuitos, em que haja ali uma comunicação maior, uma interação maior entre o professor e o estudante. Então, hoje, eu tenho um canal no YouTube onde eu divulgo material, aulas e tal, e o retorno é muito, muito positivo, é muito gratificante saber que não só eu estou ajudando alunos que estão se preparando para a segunda fase da OAB, né, em trabalho, mas também ajudando profissionais, jovens advogados que buscam, às vezes, uma orientação e não sabem exatamente aonde procurá-la. Então, as plataformas digitais, elas estreitaram a nossa relação tanto com o público acadêmico como com o público profissional também. Professor, existe alguma dúvida comum entre esses dois públicos, do online e do presencial, assim, que não sempre tem, sempre pergunta? Acho que a pergunta que me é mais demandada é qual a peça que vai cair na prova de segunda fase da OAB. É muito comum, tanto que o aluno que tem aula comigo presencialmente, quanto o aluno que
que faz ali, assiste às aulas pelo canal e tal, pergunte sobre qual peça irá cair no exame. E, coincidentemente, os últimos exames a gente conseguiu acertar as peças. Já são 5 exames seguidos que a gente consegue acertar qual que é a peça que vai ser cobrada na prova de segunda-feira. Não é bruxaria, não tem nada, é só na Mega Sena, uma mera intuição. E é engraçado, porque antes de abrir o edital, o pessoal já começa a mandar mensagem. E aí, professor, qual que vai ser? Eu falei, não, calma, gente, não é assim que funciona, tem que vir a intuição e a gente aposta. Mas, na verdade, como é que a gente cria essa intuição? Com base no comportamento da banca. Né? Então, a gente vê mais ou menos quais são as matérias que estão sendo tratadas, qual o histórico de peças que já foram cobradas. Na área trabalhista, né? Na área trabalhista, geralmente, a banca ela orbita em 3 peças, que é reclamação trabalhista, contestação e recurso ordinário. Então, o histórico revela isso para a gente. Então, é mais uma análise de comportamento da banca que faz a gente intuir que pode ser aquela peça cobrada do que propriamente uma... Né? Não é bola de cristal. Não é bola de cristal. Professor, a gente tem agora mais uma pergunta que veio pelo WhatsApp, é da Lara, de Brasília. Pode rodar. Professor, com uma área de trabalho extremamente ampla no mercado de trabalho, qual orientação o senhor daria para um jovem que ingressa hoje no mercado? Um equilíbrio entre a vida profissional e pessoal é necessário para ter esse direcionamento? 2 perguntas em uma, né, professor? Lara, o que eu diria a você é o seguinte, você tem que meter as caras. Eu acho que, às vezes, é comum que a gente tente estigmatizar o advogado trabalhista. Como, você é advogado de empresa, você é advogado do reclamante, você é advogado. Então, você tem que ter essa compreensão de que as oportunidades, quem cria, quando a demanda chegar até você, você vai trabalhar essa demanda para que você entregue o melhor resultado para o seu cliente. É óbvio que, em se tratando de ações judiciais, nunca é possível prever totalmente o resultado da demanda, mas em relação a essa atuação profissional, eu acho que, acima de tudo, você tem que sempre buscar um aprimoramento técnico. Você já está fazendo mestrado, né? Sim, estou no mestrado. A minha área de pesquisa no mestrado é voltada principalmente para os novos métodos produtivos e o impacto disso no futuro do trabalho no Brasil. Nós estamos presenciando uma era que muitos denominam como a 4ª revolução industrial. Então, assim, as plataformas digitais estão cada vez mais tomando conta do mercado. Então, nós temos agora termos que antes, se você morar 10 anos atrás, não nos soavam nem um pouco familiares, como uberização, pejotização, quarteirização. Então, esse momento de avanço da tecnologia em contraponto com as garantias juslaboralistas, garantias fundamentais relacionadas à área trabalhista, é onde a pesquisa ela se concentra. A ideia é buscar averiguar até onde essa tecnologia ela é favorável realmente para o trabalhador. Nós já temos notícias aí de problemas relacionados a jornadas extenuantes e tal. Então, a pesquisa ela é muito voltada para isso, saber quais são os impactos dessa tecnologia na vida do trabalhador e, principalmente, se no futuro nós nos veremos disputando postos de trabalho com robôs. A robotização ela tem se mostrado bastante presente. Inclusive, recentemente, na França, houve uma votação a respeito dessa matéria, em que pretendia-se a contratação de sistemas que fizesse uma leitura do comportamento do poder judiciário para saber quais as decisões, qual que era a possibilidade de êxito naquela demanda que você estava propondo, levando em conta o comportamento jurisprudencial. E a França, ela soltou uma recente posição no sentido de que não se poderia implementar esse tipo de tecnologia, o que, para nós, é muito importante, porque preserva o lado da humanização da justiça. Então, a pesquisa ela se volta muito para esse campo.
Caramba, mais um motivo então para a gente se atualizar sempre. Sim, com certeza, com certeza. Professor, o nosso tempo chega ao fim, mas eu agradeço sua presença aqui no Saber Direito. Muito obrigada. Mais uma vez, Mari, muito obrigado pelo convite e estou sempre à disposição para quando a TV Justiça precisar. Bom, e você aí de casa pode continuar com a TV Justiça, é só acessar tvjustiça.jus.br e não se esqueça do nosso canal do YouTube, se inscreve lá, TV Justiça Oficial. Muito obrigada pela sua companhia e até semana que vem. Tchau!